Olha só, o que é que significa ser puro? Parece uma pergunta simples, né? Mas essa é uma ideia que, nossa, fascina e divide a humanidade há milênios. Hoje a gente vai mergulhar fundo em umas fontes bem antigas para entender como a resposta para essa pergunta mudou, e mudou radicalmente ao longo do tempo. Então, vamos lá, direto ao ponto. O que realmente significa ser puro? A resposta, adianto, não é nada óbvia. E como a gente vai ver, ela se transformou de uma maneira impressionante, de algo que se fazia por fora para algo que se é por dentro. Para começar essa nossa exploração, a gente vai para um mundo governado por regras. Regras físicas, muito claras. A nossa primeira fonte é o livro de Levítico. E ele nos apresenta um sistema super detalhado de pureza ritual, sabe? Onde o que era considerado puro ou impuro era definido por ações bem concretas. E olha, isso aqui é um ponto super importante de entender. A tal da impureza ritual não tinha a ver com higiene, como a gente pensa hoje, nem com pecado no sentido moral. Era um estado temporário. Um estado que deixava a pessoa, digamos, inapta para participar dos rituais, para se aproximar do que era sagrado. Era uma questão de estar adequado para o ritual e não sobre o caráter da pessoa. O grande exemplo desse sistema era o chamado Dia da Expiação, o Yom Kippur. Esse era o auge de tudo. Dá uma olhada nos passos. É tudo muito externo, físico, cheio de procedimentos. Tinha sacrifício, tinha ritual e tinha até essa ideia de transferir simbolicamente os pecados para um bode, o famoso bode expiatório. Era basicamente um sistema todo pensado para purificar a comunidade de fora para dentro. Agora, vamos dar um salto no tempo porque surge uma ideia nova e, para a época, super radical, que vai bater de frente com tudo isso que a gente acabou de ver. A nossa próxima fonte, o Evangelho de Marcos, nos joga bem no meio de um confronto direto sobre o que, afinal, é pureza. E a faísca do conflito está bem aqui, nessa pergunta. Os líderes religiosos chegam e questionam por que o pessoal que te segue não obedece à tradição e come com as mãos impuras. A acusação é essa, bem clara. Eles estavam comendo com mãos impuras, ou seja, quebrando as regras rituais que todo mundo seguia. E é aqui que a resposta dada reformula o debate inteiro. É traçada uma linha muito clara no chão. De um lado, você tem as tradições criadas por pessoas, como lavar copos e potes. Do outro, os mandamentos considerados divinos, os princípios fundamentais, como honrar pai e mãe. A crítica é essa. Ao focar tanto nos rituais externos, o que era realmente importante estava sendo deixado de lado. Isso, claro, nos leva à pergunta crucial. Se as ações de fora, tipo comer sem lavar as mãos, não são o que contamina alguém, então o que é que contamina? E a resposta para isso, gente, vira todo o conceito de pureza de cabeça para baixo. E aqui está a grande virada de chave. A ideia radical é exatamente esta. A impureza não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Não é o que entra no corpo que torna alguém impuro, mas sim o que sai do coração, da mente. E de onde vem essa impureza? De dentro. Totalmente de dentro. A lista que a gente vê aqui não fala de ritual, não fala de lavar as mãos, fala de intenção, de caráter. Coisas como maus pensamentos, roubo, inveja, arrogância. Segundo essa nova visão, são essas coisas que realmente contaminam. A pureza, então, deixa de ser um ato e passa a ser uma questão do coração. Ok, mas como é sentir essa impureza interna na pele? Para tentar entender essa sensação, a gente vai agora para uma fonte bem mais poética, o Salmo 40. Ele vai nos ajudar a explorar essa experiência emocional bem pessoal de se sentir soterrado pelas próprias falhas. É um desabafo, uma expressão de uma angústia muito profunda. Aqui não se fala de quebrar uma regra externa. É sobre sentir um peso por dentro, um peso tão grande que a pessoa sente que não consegue nem enxergar direito. É a dor de olhar para dentro e encarar as próprias falhas. E a imagem poética que o Salmo usa é, nossa, muito forte. Esse sentimento é descrito como um fardo mais numeroso que os cabelos da cabeça. Imagina só, é algo incontável que simplesmente esgota a força da pessoa, faz o coração desfalecer. Isso torna essa luta interna algo quase palpável, né? Beleza. Então a gente já viu essa grande mudança do exterior para o interior. Mas fica a pergunta, como é que esse mundo de dentro se manifesta do lado de fora? A nossa última fonte, o livro de Provérbios, dá uma resposta bem direta e foca em algo que a gente usa todo santo dia, as nossas palavras.
A ideia em Provérbios é que a boca funciona como uma janela para a mente. O que está guardado lá dentro, seja sabedoria ou o contrário disso, uma hora ou outra, inevitavelmente vai sair pela fala. Em outras palavras, o que a gente fala acaba revelando quem a gente é. É a ponte que conecta o nosso coração com o mundo lá fora. E com isso, a gente fecha o círculo, percebe? A jornada começou lá nos rituais externos, passou por uma ideia de pureza do coração, do caráter interno, e agora a gente vê como esse caráter se torna visível para todo mundo, através do que a gente faz e principalmente do que a gente fala. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, uma provocação para os nossos dias. Nesse debate de milênios entre a aparência externa e a realidade interna, o que importa mais hoje? Em uma época tão obcecada pela imagem pública, pelas aparências, mas onde os nossos pensamentos continuam sendo só nossos, qual tipo de pureza é que realmente nos define? Fica aí a reflexão.